Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Milhão nesse dia 25 de janeiro de 2021. Hoje não tem expediente na B3 em função de ser feriado, aniversário da cidade de São Paulo, mas nós aqui no canal Milhão estamos atentos a notícias, principalmente as notícias econômicas em nível local ou mesmo global. Estamos às vésperas do Fórum Econômico Mundial da ONU e ontem a ONU divulgou um relatório com muitas informações referentes aos países emergentes e também aos países desenvolvidos. Quero compartilhar com vocês uma notícia completa que saiu no UOL ontem e que de fato tem chamado a atenção de muita gente. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, aqui falamos de Bolsa de Valores e também de assuntos ligados à economia brasileira. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, aqui todo dia tem vídeo novo sobre empresas que negociam suas ações na B3 ou mesmo sobre análise gráfica e técnica das ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Muitas informações no relatório da ONU, vamos fazer uma síntese para vocês com relação a pontos de origem econômica, tanto dos países emergentes como dos países desenvolvidos europeus, como também Estados Unidos, Índia e China. A ONU neste relatório traz muitas informações com relação às perspectivas econômicas regionais e globais para 2021 e 2022 e iremos compartilhá-las com vocês a partir de agora. Então fiquem até o final do vídeo porque tem muitas informações relevantes e, se possível, responda a minha pergunta nos comentários. Dia 25 de janeiro de 2021, nós costumamos aqui no canal Milhão postar notícias, postar análise gráfica e técnica de ações de empresas de capital aberto que atuam aqui no Brasil. E eu me deparei com uma notícia que eu quero compartilhar para vocês, porque assim, nós que investimos em renda variável temos que tomar cuidado com o atual cenário político-econômico brasileiro. Essa notícia chamou bastante atenção, saiu ontem baseada num relatório da ONU que foi divulgado também ontem, no dia 24 de janeiro, no noticias.uol.com.br, foi o Jamil Chad que postou essa notícia bem completa, quero compartilhar com vocês. O título dela é "Estrangeiros cortam pela metade investimentos no Brasil", diz ONU. Ele montou essa notícia aqui baseado no relatório da ONU, então. Começa da seguinte forma: a decisão da Ford de fechar fábricas no Brasil foi apenas a ponta de um iceberg e a economia nacional vive uma das maiores quedas de investimentos diretos entre os países emergentes. Às vésperas do início do Fórum Econômico Mundial, realizado neste ano de forma virtual, a ONU divulgou neste domingo dados que mostram que os investimentos estrangeiros diretos no Brasil em 2020 registraram uma queda de 51% em comparação aos volumes de 2019. A redução é superior à média da queda mundial. No Brasil, o investimento diminuiu para 33 bilhões de dólares, enquanto o programa de privatização e as concessões de infraestrutura pararam durante a crise pandêmica, indicou a Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento. As indústrias mais afetadas, de acordo com a ONU, foram as de transporte e serviços financeiros, com quedas na entrada de fluxos de mais de 85% e 70%, respectivamente, e as indústrias de extração de petróleo e gás e automotiva, que registraram ambas uma queda preliminar de 65% nos fluxos, explica a ONU. James Zhang, representante da Conferência da ONU para Desenvolvimento e Comércio, alerta que a recuperação brasileira pode ser lenta, já que o que se registrou foi uma queda acentuada de investimentos em novas plantas de produção. Isso, segundo ele, seria uma indicação de que a retomada não ocorrerá de forma imediata, mesmo com o fim da pandemia. A recessão e o choque causado pela pandemia geraram um golpe para os investimentos no Brasil e na região. Vimos produção afetada, disse. No curto prazo, podemos levar um tempo maior para que o Brasil se recupere,
comparado com outras partes do mundo, como a Europa indicou. No longo prazo, porém, a esperança é de que a reestrutura de cadeias produtivas pelo mundo possa também significar que haverá uma maior integração regional na América Latina, com oportunidades de investimentos e diversificação para o setor de tecnologia. Mas entre as grandes economias do mundo, apenas 4 tiveram quedas ainda mais profundas que o Brasil em 2020. Reino Unido, Itália, Rússia e Alemanha, a poderosa Alemanha. O volume de investimentos só não é menor que em 2009, quando a crise financeira global também abalou os fluxos para o Brasil e somou apenas 26 bilhões de dólares de investimento em 2009 para o Brasil. De uma forma geral, 2020 registrou um colapso nos investimentos globais, com queda de 42% e um total de 859 bilhões de dólares. Em 2019, o volume havia chegado a 1,5 trilhão de dólares. Os dados de 2020, portanto, mostram que os fluxos estão 30% abaixo do valor mínimo após a crise financeira global de 2009. A pandemia ainda colocou os investimentos em seu menor nível em 30 anos. Vejam que notícia ruim, então. E sobre a América Latina? A América Latina não resistiu. O Brasil não foi o único a não resistir à pandemia. De uma forma geral, a América Latina viu uma queda de 37%, com um total de 101 bilhões de dólares. De acordo com a ONU, a região vive uma das mais profundas recessões em todo o mundo em desenvolvimento. Os investimentos em indústrias relacionadas ao petróleo e aos fluxos de procura de mercado registraram quedas acentuadas. Entre as economias maiores, apenas o México experimentou um declínio de menos de 10%, graças aos lucros reinvestidos resilientes, disse. O fluxo para o Peru, Colômbia e Argentina caíram em 76%, 49% e 47%, respectivamente. No Chile, os fluxos caíram 21% para 8,9 bilhões de dólares. E se vocês pensam que é apenas mérito do Brasil a redução de investimentos em 2020, vejam isso aqui com relação aos países ricos. Investimentos nos países ricos secou. Mas nem todos sofreram da mesma forma. Na média, os países ricos viram uma queda de 69%, com um total de 229 bilhões de dólares. Do declínio global de 630 bilhões de dólares, quase 80% foi contabilizado pelas economias desenvolvidas. Os fluxos para a Europa secaram completamente, disse a entidade, que aponta para uma fuga de recursos de 4 bi de dólares. No Reino Unido, os investimentos foram nulos, enquanto houve um desinvestimento de 150 bilhões de dólares na Holanda e na Suíça. Considerando os 27 países da Comunidade Europeia, a queda foi de 71%, com um total de investimentos de 110 bi de dólares. Na Alemanha, o volume passou de 58 bilhões de dólares em 2019 para apenas 23 bilhões de dólares em 2020. Quedas similares também foram registradas na Itália, enquanto a França viu um tombo de 39% para 21 bilhões de dólares. Também foi registrada uma queda acentuada nos Estados Unidos, 49% para 134 bilhões de dólares. E na outra ponta, a China se transforma no maior receptor de investimentos do mundo com a pandemia. Já as economias emergentes resistiram principalmente na Ásia. A queda de investimento nos países em desenvolvimento de lá foi de 12% apenas, e no total o bloco somou 616 bilhões de dólares. Com essa transformação, a participação das economias em desenvolvimento nos investimentos globais atingiu 72%, a maior participação recorde. E a China encabeçou o ranking dos maiores receptores de investimentos, superando todas as economias ricas. O ano ainda terminou com um aumento do fluxo para a China de 4%. No total, o país atraiu 163 bilhões de dólares em fluxos,
deixando os Estados Unidos em segundo lugar. O maior salto, porém, foi registrado na Índia, que em plena pandemia viu os investimentos aumentarem em 13%, puxados por setor digital. Já os fluxos caíram na Rússia de 32 bilhões em 19 para 1,1 bilhão de dólares devido à crise Covid. Além disso, a fraca demanda internacional por petróleo bruto e um conflito de preços com outros países produtores em abril do ano passado levaram os preços a níveis historicamente baixos, colocando uma pressão descendente sobre os investimentos no setor petrolífero da Rússia, de acordo com a ONU. Então aqui, amigos, estamos passando por uma síntese da divulgação de notícias econômicas sobre investimentos globais e setoriais no mundo como um todo, divulgado ontem no relatório da ONU. E aqui termina da seguinte forma: recuperação prevista somente para 2022. Sem vacinas suficientes e com incerteza sobre as políticas econômicas, a ONU estima que a recuperação dos fluxos de investimentos ocorrerá apenas em 2022. Para 2021, pode haver uma nova contração de até 10%, com uma contínua pressão descendente. A queda de novos investimentos em produção em 20, de 35%, sugere que ainda não se vislumbra uma reviravolta nos setores industriais. Na América Latina, essa queda foi de 51%. Uma das esperanças é o setor de infraestrutura, além de negócios das indústrias tecnológica e farmacêutica. Mas para os países em desenvolvimento, as tendências representam grande preocupação. Estes tipos de investimento são cruciais para o desenvolvimento da capacidade produtiva e da infraestrutura e, portanto, para as perspectivas de recuperação sustentável, diz. Para a ONU, os riscos relacionados à última onda da pandemia, o ritmo da implantação de programas de vacinação e pacotes de apoio econômico, situações macroeconômicas frágeis nos principais mercados emergentes e a incerteza sobre o ambiente político global para investimentos continuarão a afetar os investimentos em 2021. Amigos, o que vocês acham dessa notícia? Como anda a economia da tua casa? Preste atenção e poste nos comentários se você puder, ok? Porque de fato, pelo que conversamos com outras pessoas próximas do nosso círculo de amizade próximos, sejam elas de qualquer nicho econômico, de qualquer classe econômica, de fato uma unanimidade existe. Todo mundo cortou o orçamento. Seja na educação, seja nos bens básicos, seja nos bens de luxo, todo mundo tirou o pé do acelerador, isso é fato, e isso preocupa porque de fato atinge o outro segmento da economia, que é o segmento produtivo. Se não tem demanda, por que vai ter oferta? Então ocorre de fato um desinvestimento e em muitos casos até shutdown de plantas aqui no Brasil, como por exemplo aí a Ford, que nós inclusive cobrimos e compartilhamos com vocês 2 vídeos sobre o fechamento de todas as plantas da Ford aqui no Brasil, divulgado recentemente. Aliás, foi a bomba aí recente com relação à economia, não tanto pela representatividade da Ford no parque industrial brasileiro, mas pelo símbolo da Ford, né? A Ford foi um dos pilares de investimento na industrialização histórica aqui do Brasil. Tudo começou basicamente com Ford e outras empresas, e vocês veem que de fato depois de 91 anos a Ford resolveu simplesmente dar bye-bye para o Brasil. Postem nos comentários tudo que vocês entendem a respeito de economia neste ano de 2021, como que vocês estão vendo, se de fato existe ou existirá a recuperação em V que o governo tanto fala. Vocês acreditam nisso, meus amigos? Eu acho que cada vez está mais distante de fato, vendo de fato a nossa economia em cada lar brasileiro. Todo mundo tirou o pé do acelerador, isso é uma verdade. Postem nos comentários então, e se não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações. Sempre que tiver novidades, notícias sobre economia brasileira, economia global ou fato relevante sobre, nós estaremos também postando aqui no canal Milhão, que é um canal de Bolsa de Valores, mas muitas empresas que negociam ações na Bolsa de Valores brasileira são afetadas de fato pela queda na demanda. Isso é uma verdade, não é? Abraço, amigos, até a próxima, tchau!